Olá, telespectadores amigos da TV Universitária. Aqui estamos retomando, depois de um tempo curto, o programa Memória Viva, um programa que se destina a divulgar e a difundir as ações e as pesquisas referentes à cultura do estado do Rio Grande do Norte. Para isso, nós trazemos toda semana alguma pessoa, alguma personalidade voltada para esse desenvolvimento cultural do nosso estado. Hoje, nós aqui na presença convidamos Zilmar, que é o superintendente substituto, ou superintendente de comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a colega jornalista Érica Lima, também aqui presente, para que os dois possam nos ajudar a entrevistar esse professor, essa figura que todos vocês já conhecem já há 13 anos, que é o professor Tarcísio Gurgel. E com isso, então, nós vamos bater um papinho aqui sobre essa saída dele do programa e, ao mesmo tempo, o convite que me foi formulado para substituí-lo, o que com muita honra e orgulho aqui estou aceitando este convite. Professor Tarcísio, agora chegou a sua vez de ser o entrevistado. E eu faço com muita alegria também, Nicolau, sobretudo pelo fato de atender a um convite seu, que é uma pessoa muito especial e que o telespectador logo poderá constatar que é a pessoa ideal exatamente para tocar o programa. Você se referiu aí, num primeiro momento, sobre o fato de eu haver deixado o programa. E é preciso que fique bem claro, desde o começo eu expliquei às pessoas da direção da TV Universitária e aos amigos que compunham a equipe de produção do programa, que, ao tomar a decisão, eu o fiz exatamente com a consciência de que o meu ciclo como apresentador do programa, como entrevistador do programa Memória Viva, havia, de fato, chegado ao fim. E como eu tenho que me dedicar a outras atividades e também a minha própria atividade profissional, ultimamente, como assessor da reitoria da universidade, também me impõe, vão exigir de mim muito tempo e muita dedicação, de maneira que eu não poderia me dedicar, como sempre fiz, ao programa, e como tenho absoluta certeza que você o fará daqui para frente. Bom, então nós convidamos agora o Zilmar. Zilmar, e agora? Como é que nós ficamos com o professor? Bom, é difícil, primeiramente, substituir, não só pelo tempo que o professor Tarcísio ficou à frente do programa, né, mas pela forma peculiar, muito singular, como ele conduziu o programa, né? Então, assim, o programa tem a marca, né, do seu jeito, da sua personalidade, do seu tom de voz, de todas as formas como ele conduziu o programa. Então, realmente é um programa, é um momento muito especial para o programa. Não dizemos que é um momento de ruptura, mas também não vamos dizer que é de despedida. Sim. No final, mas é um momento de mudanças, né, naturais que ocorrem em todos os processos, né, da nossa vida profissional e pessoal, em todos os aspectos, e numa emissora também que está aí há 45 anos, e um programa que é um dos mais antigos da grade, né, de programação, também passa por esse processo. Mas, assim, a contribuição do professor Tarcísio ao programa, nós não temos dúvida que foi imensa, né? E seria até injusto aqui a gente fazer um resumo desse tempo todo, né? Porque não daria, né? Mas, assim, de todo modo, assim, Tarcísio, a gente vai sentir muita falta, né? Mas nós sabemos que não foi uma decisão de última hora, né? É importante que você ressalte isso aqui, porque, na verdade, nós vimos resistindo a essa sua tentativa, né? De partir para outros projetos, de abrir espaço aqui para outros apresentadores, mas nós sempre
trabalhamos no convencimento, mas chegou um ponto que não esgotamos nossos argumentos. Então, mas em todo caso, a gente quer agradecer. Mas, assim, eu disse que eu não queria ser injusto com você, mas acho que você poderia aqui apontar aqui alguns momentos marcantes desse programa que você conduziu. Sim, isso é importante. Eu não sei, eu acho que o programa tem, ao longo das suas mais de 400 edições, teve altos e baixos, e nesses altos, que não foram poucos também, a gente teve a possibilidade de gravar, não é, com entrevistados de segmentos da sociedade de enorme importância. Eu vou começar, até por uma questão de justiça, registrando o fato de que nós pudemos entrevistar até o reitor Ivonildo, todos os reitores da instituição, exceção feita ao reitor Domingos Gomes de Lima, que não pôde atender ao nosso convite. Claro que eu tenho que explicar também que havia já previamente uma entrevista do reitor Onofre Lopes que fora gravada e que continua no acervo da TV universitária, mas todos os outros, eu estava dizendo, foram gravados. Nós conseguimos um conjunto de depoimentos da maior relevância com pessoas que se notabilizaram por militar na resistência contra a ditadura. Eu tenho muito orgulho de ter podido participar dessas gravações, porque foram pessoas... eu sou muito capaz de dizer, e aí já apresento uma sugestão para as novas edições do programa Memória Viva, porque ele até já foi contatado nesse sentido e concorda em vir aqui um dia, que uma das poucas pessoas que não conseguimos entrevistar foi o ex-preso político Luiz Maria Alves, Lulu, famoso Lulu de Mossoró, que, enfim, como que completaria esse conjunto de entrevistas que tem Luciano Almeida, Juliano Siqueira... ele ainda é vivo, professor? Ele é vivo ainda? Sim, mora em Mossoró. Sim. Mas a gente pode intermediar, pode fazer uma ponte e tal com essa pessoa. E alguns nomes nacionais. Por exemplo, pouca gente sabe que o primeiro entrevistado desse programa, desde que eu passei a apresentá-lo, foi o ex-presidente Fernando Collor, que é uma figura controvertida, uma figura política, mas é inegavelmente um homem marcante na história contemporânea brasileira, na história política. Então, tivemos a chance de apresentá-lo, mas o programa que inaugurou a nova série não foi com ele. Por uma questão de justiça, foi com Carlos Lira, que foi diretor dessa emissora e durante muito tempo também apresentou o programa Memória Viva. Entrevistamos, por exemplo, o ex-presidente de Portugal, Mário Soares, falecido agora uns meses atrás, 4, 5 meses atrás. Entrevistamos Arthur Moreira Lima, que é um nome internacional da música, não é? Da música erudita, um pianista renomado internacionalmente. Enfim, e entrevistamos também tipos populares. O grande Cornélio Campina, do Araruna, entende? Esteve aqui conosco. Entrevistamos alguns poetas populares muito importantes. Em suma, creio que demos uma boa dimensão da proposta do programa, inovando um pouco da perspectiva do programa quando era feito ainda durante o período de Carlos Lira, que era uma coisa mais eu diria, mais de uma certa elitização dos convidados
elitização na boa expressão da palavra, porque foram sempre entrevistados figuras emblemáticas na série em preto e branco, maravilhosa, que há aqui na casa, guardada. Foram entrevistados nomes como Cortez Pereira, de Zui Rosado, Aloysio Alves, Dinarte Maris, enfim. Mas o que eu chamo de inovar no programa foi que nós conseguimos... Bom, professor, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ouvir aqui agora a Érica Lima, que ela também tem algumas perguntas a lhe fazer também. Então, vamos passar para a Érica. Perfeito. Mas só para não, fechar, não perder esse fio, Nicolau, vou dizer que o programa se tornou, se eu posso usar a expressão, muito mais democratizado no leque de pessoas que passaram a participar do programa. E isso foi um ganho até para manter a regularidade semanal do programa. Ah, certo. Érica. Não é bem nenhuma pergunta, né? Era mais o que o professor já vem falando dessa importância. E ao longo da sua fala eu lembrei de uma coisa assim muito importante que confirma o quanto que é relevante o Memória Viva para a história do nosso estado, né? Esses depoimentos de pessoas, né, da época da ditadura, inclusive os programas foram solicitados aqui na TV e se viram como documentos para a Comissão da Verdade, né? Exatamente. Então, assim, eu acompanhei, gravei um vídeo curto para a ocasião do lançamento do livro da pesquisa da Comissão da Verdade, e uma das coisas que falaram para a gente era o seguinte, disse, olha, grande parte do que nos ajudou muito, que embasou a nossa pesquisa, foram programas de Memória Viva, né? Esses programas que o professor acabou de citar. Então, sem dúvida, assim, é um programa muito importante, né, para o nosso estado. É verdade, essa sensação que eu tenho, e o que confirma o acerto da escolha da TV universitária em colocar um programa com essas características na sua grade. Se eu não estou enganado, né, aqui vai o elogio explícito à casa, à TV universitária e à superintendência, obviamente, se eu não estou enganado, é o único programa regular de memória que existe semanalmente na televisão brasileira. Posso até estar enganado, mas eu creio que é assim. De memória, né, professor? Porque justamente é a importância desse programa. É a memória do convidado, né? Eu acho que por isso o Memória Viva ele tem aí quase que um duplo ou até mais sentidos, né? Tem mais interpretações, é poético até esse nome, Memória Viva. Nessa perspectiva, porque é aquela memória que se mantém viva, né? Aquela pessoa que está viva, mas a memória em si, não só da pessoa, mas as memórias que elas têm que são vivas, claro, né? Claro. Não só da época, mas da pessoa. Traz muito das memórias pessoais que estão ligadas com os períodos, né? Essa sua observação, Érica, é muito importante porque me dá a chance de fazer a seguinte observação. Eu estimulado pelo programa, estimulado pela experiência com a memória que eu vivenciei durante todos esses anos aqui, eu também me arrisquei a fazer um pouco de memória. E escrevi um livro que fala da minha trajetória até o ano de 1959, quando eu retornei de um tratamento de saúde que fui fazer no Rio de Janeiro, meu pai me levou para lá e tal, e tinha muito receio que eu creio que deve dominar todo o espírito de alguém que se dedica a um empreendimento como esse, de parecer uma coisa muito presunçosa, na medida em que parecesse muito individualizado o testemunho. Ora, o que fiz eu nesse primeiro livro? Falei do meu pai, falei da minha mãe, falei do meu irmão Deífilo Gurgel, falei da minha irmã Terezinha, do meu irmão Alderi, do meu irmão Francisco, compreende? E falei do entorno moçoroense, que é exatamente onde eu sempre... Esse é o livro
O nome chama Inventário do Possível. Inventário do Possível. Exatamente. Justamente, você está contando história aí, a partir Então, das histórias, é isso que resume a experiência do programa Memória Viva. Essa que é a grande verdade. E vocês estão todos de parabéns. E eu não sei se Érica e Zilmar concordam também, que o professor Tarcísio Gurgel nos dê assim, uma ideia do que ele acha que é importante a gente alterar, modificar, ou se acha necessário isso também, né? Não, no programa. Eu penso que aí é uma norma dos próprios meios de comunicação. Eu penso que na medida em que isso se torne possível, não seria de todo desinteressante modificar um pouco o set do programa e até o formato. Eu vou dar um pequeno exemplo do que eu imaginei que poderia, em algum momento, fazer e que acabou não sendo possível. Eu cheguei a pensar que uma experiência interessante do Memória Viva talvez fosse o entrevistado tete a tete com o entrevistador tete a tete com o entrevistado e ir havendo inserções de depoimentos à medida que... Agora, claro que isso pressupõe um trabalho de edição. A nossa opção com a secretária, com a produtora Joana Dark, com o Rodivan, com os meninos da equipe técnica, todos companheiros maravilhosos do programa, não dá para nomeá-los todos nesse momento, mas enfim, sou agradecido a todos eles sabem disso, sempre foi essa opção diante da dificuldade, da pobreza de meios, que a gente sabe que não deveria ser assim, mas domina uma instituição pública, o mais interessante, para não perder a regularidade do programa, a certeza de que a cada semana terá um novo programa no ar, etc. Essa conversa, que é um simulacro da conversa de calçada. Esse foi o grande segredo do sucesso que o Memória Viva sempre teve. Eu nunca tive dúvida disso. Não era entrevistador, não era cenário, era que a gente como que representava aqui uma coisa que está perdida na cultura brasileira. Praticamente, com raríssimas exceções, as pessoas morrendo de medo e com hora definida para entrar correndo em casa antes que aconteça alguma coisa de muito perigosa, as famosas conversas de calçada que existiam antigamente, que era exatamente onde as informações se processavam da maneira mais informal. Alguém chegava, dava uma notícia, já souberam? Tá chovendo em lugar tal. Assim. Lá no centro da cidade, né? O barzinho lá. Pois é. Acabou, fecharam. Exatamente. Que era isso, o pessoal ia lá ouvir as conversas. Tá? Pois é. Então, eu acho que é assim. Bom, eu vou deixar agora tanto o Zilmar como a Érica para fazer as considerações finais, né? Eu creio assim que um programa com o formato do Memória Viva, ele é desafiador para quem está conduzindo, mas também é muito desafiador para quem vai produzir. Porque, como o professor Tarcísio falou, não sei se ele vai concordar também ainda, acrescentando mais coisas, eu sei que ele irá talvez fazer algumas ponderações, mas o entrevistado, ele é o principal personagem. Então, é em torno dele que vai fluir. É claro que nós tivemos a sorte de termos um apresentador, um condutor, né, como Tarcísio, que é um showman, né, uma pessoa que fala, que conversa, que gesticula, que puxa, que conversa, que domina, que tem uma empatia, né, com o público. Mas, e muitas vezes, essas qualidades do entrevistador, elas sobrepujaram as deficiências de interlocução, de expressão do entrevistado. Não sei se o Tarcísio concorda comigo. É verdade. Então, acho que é preciso ter esse cuidado, porque muitas vezes, porque o programa não é centrado no entrevistador, é no personagem. É no personagem. Então, creio que esse cuidado com o entrevistado, ele deve ser essencial, porque é ele
que tem que render, né? Que traz a empatia, né? Que traz o aspecto. Então, o personagem em si é o que cativa, porque não serão os aparatos tecnológicos de colocar a imagem, VTs, recuperando a sua história, mas é o que ele diz, é o seu depoimento oral, que isso também se perdeu, né? Que o formato do programa traz. Né? O conteúdo, né? É verdade. E Nicolau sabe bem disso, porque ele é um homem com experiência também em televisão, é que ao entrevistador cabe exercitar um timing, né? De usar, de ocupar os vazios, a resposta que está demorando, às vezes, do entrevistado. Cutucar, de cutucar. De cutucar. Ficar sempre atento, porque... Não, certo. Ele é mais um facilitador, né? Não deixa a peteca cair, né? Certo. E os colaboradores, qual é o papel que você atribui assim? Não, o papel dos colaboradores, das pessoas que ajudam na entrevista, é exatamente o papel de alguém que tem ajuda a aflorar alguma memória. Lembra daquele episódio? Estivemos juntas em viagem tal, assim, não sei o quê, né? E aí eu devo confessar para vocês que me considero um pouco culpado de não ter conseguido deixar os participantes entrevistadores de tal maneira à vontade, talvez pelo fato de eu ser muito falante, etc., o que inibia em alguns casos, no contexto da conversa, participando no contexto da conversa. Sim. Agora, se eu me inculpo por isso, ao mesmo tempo eu me absolvo pelo seguinte, porque a minha intenção sempre foi de não deixar a peteca cair, porque não há nada mais perturbador num programa de entrevista do que você... Aliás, os silêncios, não sei se concordam comigo, os silêncios em meios televisivos são coisas altamente assustadoras. Não sei se concordam também com ele. Tem a história do deadline, aquele negócio de... Esses meninos da TV Cabugi, por exemplo, e meninas da TV... Tem uma moça muito engraçada lá, que ultimamente, toda vez que ela fala, que o estúdio fala com ela, diz, bom dia, acho que chama Ediane, Mirella. Ela diz, bom dia para ti. Eu acho ótimo esse negócio, mas enfim... Também não podemos ser, né, reacionários a ponto de achar que não cabe aqui um sotaque diferente aqui, outro ali. Mas eu vejo com uma certa preocupação, porque o nosso sotaque está sempre, nossa nordestinidade talvez se comprometa um pouco nessa exuberância linguística e tal. Mas o fato é que se você tem alguém que faz uma pergunta para alguém, fulano, você pode falar agora a respeito do que foi que aconteceu? Quer dizer que a pessoa foi assassinada na porta da rua, na porta da sua própria casa? Aí fica o idiota. Esperando o tempo do... É verdade. Compreende? Aí é um horror. Aí é um horror. Né? Muitas vezes então, é direto. No estudo, então, é imperdoável. Aí não há como... Né? Vou passar aqui para a Érica para fazer as considerações finais. Para complementar, acredito que isso, assim, que os convidados, né, que não consideram nem entrevistadores, a gente chama assim, mas são convidados, são amigos, né? São amigos que conhecem a história do convidado principal e ajudam a essa condução. E a ideia é que seja esse mesmo, que venha a contribuir, a puxar as memórias, a comentar ou até ter compartilhado algumas dessas histórias, né? Bom, então a gente quer agradecer aqui ao professor Tarcísio Gurgel, né, por essa entrevista no Memória Viva, agradecer também a participação do professor Zilmar e da colega jornalista Érica Lima, que é também da equipe de produção do programa. Com isso, nós estamos, então, terminando a primeira etapa, né, o primeiro programa dessa nova fase do Memória Viva da TV Universitária.